Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre soberania com segundo passaporte, o problema que o Bitcoin não resolve. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá para mais uma vez trazer à luz essas pessoas que nos seguem. Mas eu acho que já tem um pessoal, assim, já começar também agradecendo. Já estamos quase chegando à marca dos 400 membros na nossa comunidade no Discord. Ge- eh, o Felipe, quando propôs a ideia, eu gostei, falei, só que eu não consigo ajudar. Ele falou, não, pode deixar comigo. E tá tocando a responsabilidade de um jeito fabuloso, fica aqui público e notório o meu reconhecimento sobre. Ou não, coisa E tá tendo simples. Ó, você que discussões não. lá. E tá É, tendo grandes discussões lá, né? isso que eu ia falar, cara. O que ficou legal no Discord, eu acho, é o fato de que a gente conseguiu reunir não só pessoas muito à frente, Uhum. até o pessoal que estava discutindo, por exemplo, lá no canal do Monero, ou algumas conversas do Bloco Podcast lá. Cara, assuntos que assim fogem à minha realidade. E Sim. a gente conseguiu também pegar uma galera muito nova, iniciante. Oi, aqui, me explica por que Bitcoin tem a ver com Satoshi? E aí, sabe, você consegue explicar, né, e render com essa galera toda e tal. Então, assim, Sim, então um espaço de troca muito legal, né? fica Algo que a mais gente tem fácil, mais né? tempo de elaborar, né? Enfim, tem uns canais, às vezes a gente entra lá pra ficar batendo papo com a galera, né? E teve um papo de Bitcoin lá que Exatamente. eu não sabia, né? Foi bem interessante nesse Cara, sentido. ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom, mas enfim. É isso aí, pessoal. Acessem, o link estará aqui embaixo. Sim. É, bom, é, esse de soberania, na verdade, ele veio de uma thread no Twitter, né? E aí a coisa, as pessoas foram debatendo um pouco e a gente precisa conversar sobre esses temas para pensar em cenários, né? Hoje eu vi, estava vendo notícias assim, né? Reservas de ouro estão aumentando pelos estados, grandes nações do Ocidente, tipo a Alemanha, galera cheia da grana, tá repatriando o ouro que estava em custódia nos Estados Unidos. Tá vendo essa crise de desconfiança do dólar. A Alemanha tá modernizando o exército com as palavras ditas pelo ministro da Defesa para preparar a Alemanha para uma guerra e um conflito de grande escala. É, Já vimos isso. pois é, né? Assim, e aí a gente volta para o indivíduo, como a gente deixar essa pessoa mais soberana e mais menos imune, né, a uma questão de uma guerra assolar a porta da tua casa, ou você ser obrigado a ir para a guerra, né? Enfim, como se preparar indivíduos para fazer uma preparação semelhante ao que os estados já estão fazendo, né? Então, assim, se você não começou a pensar nisso, você está atrasado, né? Porque já tem gente pensando nisso, né? Os estados já estão pensando nisso, já estão se preparando para um conflito de grande escala, já estão represando valores, né, de dinheiro e valor numa outra forma, já estão aprisionando isso e já estão desconfiando do dólar, né? E a gente está conversando às vezes para pessoa que está pensando se compra ou não dólar ainda, porque está tudo em real, né? Então, é nesse nível que a gente Cara, precisa pensar no atraso também, né? calma, são muitos critérios que Só, foram só, só. falados em pouco tempo, né? Mas a primeira coisa, né, acerca da questão do dólar, né? Eu acho que o dólar ainda é válido para quem só tem real, tá? Só para Sim, começar. sim. Mas a situação tá complicada. Pera aí que tem um barulho aqui, pode ir tocando, só um minuto. Tranquilo, tranquilo.
Acho que esse primeiro ponto que você levantou é muito válido, justamente pensando o seguinte: se você só está em real, por favor, comece a estar em dólar, né? Precisa começar a estar em dólar. Uma vez estando em dólar, precisa começar a pensar em questões mais globais, em fenômenos geopolíticos que serão inevitáveis para todos, né? E esse Meu já. maior é essa crise de confiança no dólar, né? Ou então, vamos lá, o que eu ia falar, você desculpa por causa do barulho aqui, Tranquilo. quem reside no Brasil é complicado. Hum. O que acontece? Eu acho assim, o dólar, a gente já consegue meio que ver, né, a luz no fim do túnel aparecendo para ele. Mas a questão é que ninguém sabe o que vai ser depois dele. É uma Sim. discussão que o Ray Dalio traz naquele documentário que ele fez, já tem alguns anos, do negócio lá das nações, né, dos ciclos das nações, etc. É uma problematização muito da boa, por sinal. Só que, assim, para a pessoa que ainda não conseguiu sair da mentalidade do fiduciário, ir para o dólar é necessário. Você não pode estar em outra coisa, a não ser que você esteja em franco suíço ou libra esterlina, sabe? Tipo assim, euro, que ainda é válido, é pareado com dólar praticamente. Se você não está numa dessas maiores moedas do mundo, você está errado. Para começar a conversa. E ainda assim, você saindo do fiduciário e indo, você estando no fiduciário, mas ficando nessas maiores moedas, você ainda tem o risco do fiduciário. Então, assim, você já tem que ver isso. E os governos, né, no geral, estão vendo isso no sentido de: porra, eu não posso confiar no fiduciário, o que eu vou ter? Ouro. É. Pronto. Então, assim, por quê? Porque para o Estado, né, para o país no geral, né, para o governo, é muito mais fácil ele comprar ouro do que ele falar: vou comprar Bitcoin. Isso, infelizmente, é muito complexo, né? Assim, É, o Estado não vai pegar e ignorar algo que foi reserva de valor por milênios e dizer assim: ah, não, vou usar esse negocinho aqui que tem 15 anos. Não, né? Ainda mais sabendo que os exatamente. Estados Unidos está jogando a quantidade de Bitcoin que está jogando sobre a jurisdição dele, né? Sim, exatamente. E assim, eu acho que os estados, no geral, eles vão investir mais em mineração do que em custodiar o Bitcoin. Porque Bom na ponto. mineração, eles vão conseguir controlar ou ter uma grande força sobre, assim, uma grande força entre aspas, né? Sobre a emissão desse ativo que nós hoje consideramos que será o mais escasso, na verdade já é o mais escasso do mundo, e que a gente acredita que terá muito valor no futuro. Então, assim, é, é muito mais fácil para o Estado, o governo, ele investir em mineração de forma que ele esteja recebendo ali bitcoins provenientes dessa mineração, do que ele fazer Rentabilizando a custódia. energia, né? Exatamente. Como é que você faz custódia de uma carteira com 1.000 bitcoins no governo? Quem que tem acesso às chaves? Vai dividir as Sim. chaves? Ah, não. Tá tranquilo, eu vou deixar uma chave aqui com o Collor, a outra chave aqui tá com o Sarney, a outra eu vou deixar com o Lula, tá tranquilaço. Porra, como assim não tá tranquilaço? Entendeu? Então, assim, custodiar bitcoins é muito complexo do ponto de vista do Estado. Ah, mas os Estados Unidos tem. Cara, tem. Mas Estados Unidos ainda é uma opção muito boa. Vai lá na Namíbia, pergunta como é que o Estado vai custodiar bitcoin do povo. Cara, Sim. para, né? Já não Então, custodia nem o assim, ouro direito, né? Enfim, imagina. exatamente, né? Então, assim, é complicado. O processo realmente é você ir saindo, você avaliando formas, eu diria. Você Uhum. tem que. Não é o diversificado legacy, não é o diversificado, né? Estou acompanhando o Bruno Perini diversificar. Mas, tipo assim, mas é realmente você avaliar o diversificar no sentido de, por exemplo, porra, jurisdições, moedas que seja envolvendo algo fiduciário ou não, pela facilidade, às vezes, de você movimentar, dependendo da sua realidade, poder estar em tal ou qual local. Talvez um estado mude para você de facilidade, uma fronteira, quem sabe, um outro país. São coisas, né? Aí entra.
Dado esse grande preâmbulo que fizemos, né, que era necessário mostrar essa contextualização do cenário macro, para não dizer que a gente tirou esse episódio ou esse tema de algo nada a ver, ou que não possa estar acontecendo, né? Quando se volta para o indivíduo, né, e a gente fala bastante de soberania, fala bastante de até de questões sobrevivencialistas, né, da importância de você depender o mínimo possível de um Estado, ou até mesmo na hora de pensar na sua alimentação e uma série de coisas assim, seja fazendo o agorismo, que é algo que a gente efetivamente já falou aqui e já recomendou fazer, que é realmente criar essa economia paralela e florescer em cima disso. Mas aí a gente volta para aquela coisa assim, né? Tá, e esse indivíduo é seguro para ele depender apenas de um Estado, né? Ou isso ou isso pode virar um ponto de fragilidade. Então, se é um vetor de ataque único, a pessoa depender de um único Estado, seja para viajar, seja para estar em algum lugar que ela queira estar, que não o país dela, né, ou o país que ela tem nacionalidade, eu acho que já começa a entrar num ponto em que isso pode ser trabalhado e pode ser facilitado para que não seja um único vetor de ataque, né? E aí, Cara, diga. eu sou dessa ideia, não é a questão do puxar para diversificação de novo, mas é a gente voltar naquele episódio que a gente fez, o risco da ruína, se você não ouviu, ouça, aonde isso é uma coisa a mais para evitar com que você esteja próximo ou se apresente ao risco da ruína. Porque o cara que. Vou dar um exemplo fácil de você ver. O cara é um ucraniano, tava tranquilão na Ucrânia, porra, na boatezinha dele lá, maneira, só molezinho ucraniano, felizão, pá. Do nada, estoura a guerra. O que o governo faz? Aqui, não pode ir embora não, beleza? Colega, você tá na idade ativa? Então toma essa arminha aqui, AK-47, vamos lutar lá pelo seu país. Aí o cara, porra, quero saber de país não, porra, eu quero ir embora. Azar o seu, colega, você não vai pra lugar nenhum não. Você vai ficar aqui pra Exatamente. lutar. O cara ficou lá, lutou, e com muita honra, a mãe dele recebeu alguma coisa porque ele morreu na guerra. E foda-se. Então, assim, eu não sei, tá? Se tem algum patriota me ouvindo, mas eu não consigo achar um motivo plausível para eu justificar você se matar numa guerra de egos, tá? E eu não sei qual guerra nesse mundo não foi de egos. Desculpe, eu acho que ah, você tem que ter meios de sair. Cara, acho que já teve guerras sem ego, sabe, assim, para reconquistar alguma coisa, enfim, mas que as pessoas voluntariamente quiseram ir, entendeu? Tem essa questão de voluntariedade, Ah, não, especialmente na, é outra coisa, né? especialmente aqui na reconquista da Península Ibérica, que foi uma coisa assim, as pessoas queriam, né? Então, foram pessoas que voluntariamente fizeram isso acontecer enfim. Não, é igual, pô, lá em Israel, o Estado Islâmico, os caras eles querem lutar, eles têm um ideal pelo qual eles querem lutar, Sim, cara, sim, beleza, lute pelo seu ideal, mas assim, eu não quero lutar por esse ideal, eu não quero ficar nesse local onde todo mundo luta por esse ideal, vou sim, embora. sim. Como que eu faço para ir? Aí pronto, Aí não vai, né? exatamente. Então esse é um momento, né? Esse é um momento que uma pessoa está exposta a uma fragilidade que às vezes ela nem se deu conta, né? Então é uma questão de olhar, pensar nisso, mas pensar que em tempos de paz isso também é importante, né? Você ter uma segunda cidadania, um segundo passaporte, uma segunda residência fiscal que seja, mas ir planejando esses detalhes, sabe? Aquela coisa do
Tem um avô que é português e não sei o quê, mas eu nunca fui correr atrás disso, nunca fui ver nada. Cara, é um investimento relativamente barato por tudo que ele abre, sabe, de portas, né? Especialmente, por exemplo, em relação a, brasileiro em relação a passaporte para entrar nos Estados Unidos e cidadão da União Europeia para entrar nos Estados Unidos, cara, é muito menos problema um em relação ao outro. Então, só pela não dor de cabeça, parte desse processo até já se paga em relação a isso, né? Então é um pouco essas questões, né? Estudar, pensar, planejar isso tributário, né? Planejar isso junto com assessorias, pensar em valores, pensar em quanto isso vai custar, né? Qual país, né? A gente sabe, por exemplo, aí no Brasil vocês têm um acordo com o Mercosul, né? Vocês entram com RG, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, acho que é isso, né? Colômbia, não sei. Cara, não faço ideia. Sim, É. zero ideia. Eu sei que Argentina, Paraguai, tipo, vamos lá, né? Mas olha as dragas que é, né? É. Vou fugir, vou pra Argentina então. Porra, aí não, né? Você vai pra Argentina pra quê? Pra morrer de inflação lá agora, entendeu? Já tá com uma alta aí, vai ter o quê? Uma super alta lá. Parabéns, né? Tipo, vai como refugiado, vai tentar a vida de refugiado. É pra isso que você tá comprando Bitcoin achando que você vai ser a nova nobreza? Pra sair refugiado do país? Não, né? Comprar coiote pra entrar via México nos Estados Unidos? Também não. Então é uma das coisas para você pensar nesse sentido e sair com dignidade, né? Pensar, tem os benefícios. Vamos lá. A gente vai diversificar riscos, né? Num cenário global incerto como a gente está agora, é um mecanismo eficaz para diversificar esse risco. Então você pode pegar um passaporte de um país que você tenha, ir para o aeroporto mais próximo e não ser impedido caso, por exemplo, brasileiros não possam viajar, né? Um evento recente que houve disso, pandemia. Os voos estavam fechados, né, do Brasil para o resto do mundo e resto do mundo para o Brasil. Mas se você tem um passaporte de uma outra nacionalidade, você pode entrar e falar: olha, eu vou viajar porque eu estou indo para o meu país, eu quero ir para o meu país. Você podia fazer isso, né? Então tinha esse tipo de viagem. Não estou falando que você ia para passear, né? Mas às vezes as condições eram menos graves num lugar, entendeu? Então você tinha essa opção de fazer uma saída numa situação de crise, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que o brasileiro no geral e o brasileiro na bolha, né, que bate palma para discurso inflamado, ainda não se deu conta o quanta água tá batendo na bunda, né? Inclusive vai O ser o pessoal tema que de tá um aqui outro. não consegue ver. Vai ter um tema de um outro episódio falando em questão a outras partes desse discurso, mas não está vendo o nível de censura, não está vendo o nível de escravidão que não consegue fazer, sabe, não consegue comprar uma plaquinha de Raspberry no AliExpress sem ser sodomizado quando vem para receber ela, né? Um serviço Cara, ruim, caro. quem acompanha a gente no Twitter não tem como não ver, porque toda semana é um post de alguma coisa de imposto. Cara, já Né? é metade do que você ganha, é metade do seu tempo trabalhado, é metade da sua renda. Cara, nem filho na porcaria do negócio lá você tem que pagar de Sim, pensão, você tem que pagar 50%. sim. E outra coisa que uma segunda nacionalidade faz é uma oportunidade muito ampliada. Então,
às vezes o país que você conseguiu a cidadania tá com um programa de governo de incentivo para pessoas morarem, porque o país tá com pouca gente, né? Programas de governo para incentivar os cidadãos a trabalharem e às vezes vale a pena você ir para esse país para trabalhar lá, para ter uma situação de vida melhor, uma questão de segurança melhor, mais liberdade, né? Ah, segurança pessoal e familiar, que é outro ponto muito importante. Esse eu vou dizer que, um caso pessoal, foi decisivo para mim, sabe? Sair de um país onde você vivia trancafiados em condomínio para poder olhar na rua, sair à noite, se quiser, e encontrar uma pessoa na rua e falar boa noite, ao invés de achar que vai ser assaltado, né? Tem coisas que não tem preço, assim, você não percebe o quanto você está, quanto você banalizou a violência, porque ela veio escalando aos pouquinhos, entendeu? Então, assim, você toma comportamentos na rua, por exemplo, de tá com carro, parou o carro na rua, você não sai logo do carro, né? É uma coisa Cara, comum, você não sai eu tô logo, pensando você aqui, eu parou, não. estacionou o carro, você não fica dentro do carro, né? Eu fiquei pensando aqui, você desculpa, eu panguei uns 2 segundos pensando nisso. Tranquilo, tranquilo. Mas pior que é verdade, cara. Se você for olhar, acaba que você vai internalizando, né, Sim, a violência no geral, que, né, acaba que você age, obviamente, né, de forma assim já né, assim, defensiva para você não ser sim, vítima. sim, você escolhe, né? Você tá na rua, é instintivo. Devo olhar o celular aqui ou você olha antes para os lados para pegar o celular no bolso, né? Logo quando eu cheguei aqui, eu tava andando na rua à noite, eu e minha esposa à noite. E aí a gente passou num cara que ele foi abrir um carro, ele tava andando um pouco na frente, ele abriu o carro assim. Aí ele abriu o carro, ele simplesmente deu uma olhada para nós assim, tipo, deu meio que um sorrisinho e voltou. Aí eu, tipo, a gente cumprimentou, né, assim, aí eu passei assim e falei pra minha mulher, tá vendo a tranquilidade no olho de quem nunca foi assaltado na vida? Porque, É assim, isso mesmo. você tá à noite sozinho, parece duas pessoas andando, você dá uma olhada meio desconfiada. Não, o cara olhou, tudo gentil e tal, continuou entrando no carro. Por quê? Porque ele nunca viveu isso, né? E no Brasil, parece surreal, mas assim, você vive. Então, assim, é a sua segurança, você age assim. Por quê? Porque você acha que isso é normal, porque você já banalizou a violência dentro de você, né? E isso é uma coisa muito ruim, né? Você viver num país assim, né? Ou se você vive num Brasil seguro, porque existe um Brasil seguro, né? Mas esse é um Brasil fechado dentro de condomínios, né? Assim, é você viver dentro de uma grande prisão a qual você não percebe que você tem espaço demais para não ver as grades da prisão, entendeu? É, Né? Assim, verdade. ter segurança, né? Ter turno de segurança trocando na sua casa, cara, você tá vivendo como um refém, né? Isso não é modo de viver, né? Assim, aqui você vê notícias do jornal das famílias mais ricas. Eu tive curiosidade, eu fui passar nas propriedades dos caras, assim, cara, murinho baixo, todo mundo, sabe? Não tem nada de segurança, sabe, segurança na porta, nada disso, sabe? Lógico que vai ter um sistema de câmeras, óbvio que vai ter um sistema de câmeras. Mas não é uma coisa do tipo, com grade e tudo pro cara não conseguir pular. Não, se quiser, você pula, né? Mas é uma paz de espírito, né? Você encontra essas pessoas, às vezes, nos eventos e tal, ninguém tá andando com segurança, não tem nada assim. Então, se você banalizou já essa insegurança, né? Ou já faz piadinha, como faz o pessoal do Rio, que eu acho absurdo, né? Você não notou ainda o quão dentro de um grande problema você tá sem solução. E ter essa opção de poder estar em outro lugar e viver uma outra oportunidade te dá esse choque esse choque de realidade, sabe?
Que é bizarro. Eu não sei se o problema é que as pessoas elas aceitaram o fato de que elas estão presas aqui e nada pode ser feito, ou se, cara, sei lá, talvez que Acho as que caiu pessoas seu elas nem microfone deu uma querem mudar e caída. meio que tentam se justificar em cima disso, sabe? Sim, as pessoas não. Então, Cara, é um problema. É um problema que, assim, eu queria fazer uma parte nesse episódio, bem nisso aqui, para falar justamente dessa coisa que as pessoas estão normalizando algo que não deveria ser normal, tá? Não vou nem falar de outras questões, tipo educação, sabe? Assim, você poder ir na escola pública, ter um ensino de qualidade à disposição, não pagar nada mais por isso, né? É, saúde realmente aqui não é bom no caso, mas enfim, mas você ter certas opções, né, e não ter certos gastos que, né, as pessoas aqui reclamam do aluguel, é caro, proporcionalmente é caro, mas você não gasta uma série de coisas. Uma família com 3 crianças, só o que você gasta de escola é o aluguel, melhor casa aqui, sabe? Você vive como um rei pagando a mesma coisa. Então, e fora questões tributárias, né? Que assim, aqui você tem um outro patamar de tributação, né? Principalmente no consumo, é muito menor que no Brasil. Então você compra coisa mais barata, né? Que é até uma das coisas que eu venho tretando no Twitter sobre, né? Que eu boto o preço da banana aqui é mais barato que a banana do Brasil. cara, foi mal. Isso é um ponto realmente interessante, porque é, isso é uma dessas coisas, assim como a gente falou, né, de a segurança, né, ou a insegurança, as pessoas elas também internalizam isso, que eu acho até legal quando você traz isso, porque eu me dou o trabalho de pesquisar acerca de como que é fora do Brasil Sim. para situações como essa, por exemplo, pô, o preço disso, a cobrança de imposto naquilo, a possibilidade de eu montar um negócio. Então é Uhum. legal você trazer isso e você avaliar essas diferenças, porque você começa a ver que sim, existem outras possibilidades fora e você está extremamente limitado aqui. Beleza, Uhum. você pode querer se manter aqui por conta de família, o parente doente, qualquer coisa que é justificável, mas nada justifica você não estar tomando passos ou pelo menos fazendo um planejamento para que você eventualmente saia ou possa ter a escolha de sair caso alguma coisa aconteça. A gente obviamente não espera que as coisas aconteçam. Ninguém nunca imaginou que a Ucrânia ia entrar em guerra, Sim, mas aconteceu. sim. Então, assim, Tem. e Pode se falar, você, desculpa. rapidão, se você colocar isso ainda numa visão mais macro de mundo, se estoura uma guerra mundial, novamente, uma guerra a nível mundial, ah, você, brasileiro, patriota, você acha que a gente vai entrar do lado de quem? Assim, Vai ter, na boa, avalie as alianças do governo. E você acha que você vai entrar do lado de quem? Você acha que você vai ficar amiguinho dos Estados Unidos? vai ser Vai não, aquela cara. neutralidade até o ponto que não der mais. Não, e outra, o pior que eu tô falando assim, se você tiver que se posicionar, essa é a grande questão. O cara Sim, tendo que se posicionar, porque o Brasil tá do lado de quem? Tá do lado do Irã, cara. exato. E, sabe, é o avesso da parada. Então, assim, você não pode se colocar numa posição de estar, porra, defendendo isso. Eu acho um absurdo também financiar isso voluntariamente, né, através do pagamento de impostos que você poderia não ter pago. Então, assim, cara, é começar a trabalhar para poder sair, não é sair, não é ir embora, é poder sair. Sim, é ter opção, né? Começa com uma opção, né? E aí a crítica que o post tinha recebido, principalmente, foi sobre. Mas se eu tenho Bitcoin, eu compro acesso, eu compro isso. Cara, vamos colocar as coisas em perspectivas muito realistas aqui. Se você não estiver fazendo menos de 50 mil mês de DCA,
50 mil reais por mês de DCA, você não vai comprar lugar nenhum em vida. Vamos lá, né? Comprar. É. Né? Assim, para você ter uma quantidade de bitcoins que permita você negociar esses tipos de coisa, cara, você tem que ter Bitcoin na carteira. Não vai ser pouquinho, não vai ser 50 Bitcoins que vai te livrar de uma situação nesse nível, tá? Então, se o seu DCA não é nesse nível de aporte, comece a pensar em fazer DCAs um pouquinho menores e ter uma assessoria, ver questões de uma cidadania de um parente distante, né? Ter umas questões assim, porque você não vai ter mobilidade física, né? O teu Bitcoin vai, ele vai para onde você quiser, né? Consegue, né? As pessoas ficam nessa, né? Não, mas é que eu só memorizar e não sei o que, tá bom, você pode guardar na cabeça. Se você estiver dentro de uma célula, ele vai continuar na tua cabeça, né? Então, assim, você prefere cadeia brasileira ou cadeia na Europa? Na Finlândia. Entendeu? Tipo, onde você prefere, né, tá numa cadeia, né? Por mais que seja maus tratos e não sei o quê, mas olha a diferença, né, de situações. Então, comecem a pensar nisso, né? Tem também, dependendo do lugar onde você vai obter uma nacionalidade ou algo assim, ou ter um direito, ou investir para ter, você tem países que têm acordos internacionais de livre trânsito muito mais interessantes do que o Mercosul, por exemplo, né? Teve uma época quando eu peguei a segunda cidadania, eu fiquei pensando em pegar uma terceira, né? Inclusive apareceu uma oportunidade para mim pegar nos Estados Unidos, né? Era junto com um advogado que ia fazer um processo, enfim, ele precisava de cases. Eu preenchi essas lacunas de case, ele não ia me cobrar, eu só ia pagar a documentação e para tentar essa documentação, só que ela me exigia muito tempo nos Estados Unidos. E aí eu fui estudar também sobre o que é ser um cidadão americano, né? Que você vira um escravo deles pro resto da sua vida, né? Tem um monte de americano abrindo mão da cidadania. E eu pensei, não. E depois também fui estudar mais a fundo o que é uma cidadania europeia, né? O que é o espaço Schengen, né, que te dá uma liberdade de livre circulação numa série de países, né? E não é uma série de países tipo Mercosul, BRICS ou coisa da vida, né? São países bem mais interessantes para se estar em caso o Bitcoin vá para um preço interessante, não que você seja suficiente para você comprar a cidadania, né? E sei lá, e pagar passaportes ilegais ou coisas assim. Mas lugares que permitem que você esteja relativamente seguro, né? Mesmo num lugar de conflitos mais escalados, por assim dizer. Então, e economias mais pujantes, enfim, uma série de questões nesse sentido. Que é algo a ser pensado também quando for ver essas questões, né? Cara, eu acho que tudo deve ser avaliado, sim, sem dúvida. A grande questão é que, assim, acima de você acertar, né, o para onde eu vou, eu acho que você tem que se colocar na posição de poder escolher. Eu acho que isso é muito mais. Exatamente. Isso fala muito mais alto. Não é questão de você sair do Brasil, não é questão de vira-latismo, não é questão de nada disso. É questão de você proteger bens que você considera valiosos. Seja Uhum. isso nenhum dinheiro, mas a sua família, entendeu? Você imagina as várias situações erradas que podem acontecer, né, de você estando em tal ou qual lugar e você não poder sair. É muita implicação, sabe? É muita implicação e assim, eu não falo só de guerras, não, eu falo de qualquer outra coisa. Porque o acesso, às vezes, a bens e serviços pode piorar, a Uhum. carga tributária pode aumentar, além, né, da questão de você ter ou não guerras, estar de um lado que você discorda,
Se você quiser lutar, beleza, né? Fique à vontade. Sim, sim. Mas você tem N situações que vão dificultar, vão por uma escala mais micro, né? É o cara que vai e compra um imóvel, que eu sou muito contra, o Hugo já não. Aqui no Brasil, por exemplo, o cara compra um apartamento em tese muito bom lá no Rio, que é uma das maiores capitais do Brasil. Beleza, cara, e a favelização atinge você. Como é que você faz? A sua parede é a prova de bala? Pois é. Como é que você vende essa bosta? Então, assim, tudo bem, é uma escala bem micro, tá? Sim, sim. Mas são N fatores que você vai mitigar se você tiver essa mobilidade. Por isso que a gente fala bem de Bitcoin também, né? É outro fator. Porque ele te dá a mobilidade e é uma moeda em tese universal. Assim, é uma moeda global. Mas, não necessariamente você vai conseguir comprar esse passaporte só com Bitcoin. E não necessariamente o trâmite vai ser tão rápido quanto você fazer uma transação de Bitcoin. Exato. Então, por isso que a gente fala, né? É meio que um alerta, sabe? Né? Né? Oi, eu quero te ajudar, pega na minha mão. E tem uma coisa, né, assim, as pessoas falam, né, tem que se discutido bastante papéis morais e questão de homem, né? Então, assim, se um homem é o provedor, ele não é só o provedor no sentido financeiro, ele é o provedor de segurança. E segurança envolve uma série de coisas. Dentre elas, poder levar a sua família para um lugar mais seguro da maneira mais rápida e fácil possível, né? Eu tive a oportunidade, semana passada, de sentar e conversar com duas pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. Estavam vivas, né? Vivas em idade de se lembrar e tudo. E aqui na Europa, né? Em lugares diferentes. A mesma coisa os dois me disseram. Não tinha comida. E aí eu falei de uma questão do meu pai, né? Que meu pai nasceu em 45, veio para cá, foi pro Brasil em 52. E ele falava uma coisa e eu pude confirmar que é verdade. Eu falei, mas me diziam que na Europa o problema era tão grande que você tinha o dinheiro, mas você não tinha comida. Era isso? Eles falaram exatamente isso. Então, assim, as pessoas às vezes invadiam as quintas para roubar as coisas de comida. Não é que roubavam utensílios, roubavam comida, né? Então, assim, se você é um provedor, você vai esperar isso chegar na sua porta para você não ter opção, né? E ter que ir de uma forma completamente clandestina ou algo assim, de um país para o outro. Acho que fica esse pensar, né? Essa estruturação, olhar uma possível cidadania que tenha direito, uma questão assim, ir procurar saber se é verdade, né? Recentemente, o Brasil vive isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal, né? E pelos processos lá, enfim, e ele viaja com o passaporte italiano. E você percebeu que ninguém ousou pedir ao governo italiano para tirar o passaporte dele, né? Ninguém, até agora. Interessante, né? Ninguém ousou fazer isso, né? Por quê? Porque ele ia gerar um escândalo internacional maior do que o do Twitter. Então, você vê, se um presidente da República um ex-presidente da República passa por uma situação dessa, a hora que isso Quem virar pro garante que povão, você né? não vai? Quem garante? Ninguém, né? Então, pensem nisso, um carinho, né? Acho que esse episódio serviu de um alerta, fizemos uma grande contextualização, mas para mostrar essa importância, né? Fechamos com um caso real que está acontecendo nesse momento no Brasil, né? Para você pensar que, assim, se você é o homem favor de padrões morais superiores e uma série de coisas assim, e se enquadra com um provedor, você também é um provedor de segurança à sua família. Então pense em colocar a sua família em um lugar seguro no momento de crise, sem depender única e exclusivamente do governo brasileiro, porque ele já não faz isso com o povo dele há muito tempo. Né? Isso é Ah, fato. pois é. Bom, vamos para a notícia de hoje? Cara, vamos lá. A notícia sugerida por nada mais nada menos que você. Ah,
Coincidência. É. Eu só vi, achei Ah, interessante. não, é válido. Eu acho que é interessante a gente falar também, porque meio que ainda tá meio que em alta, ainda tá meio que acontecendo. Eu acho que mesmo quando esse episódio vier ao ar, né, você ainda vai ter. A gente ainda vai estar como se diz, permeando esse tópico, né? É uma postagem da Wasabi Wallet, então eles dizem que depois de diversos anos de muita dedicação para melhorar a privacidade do Bitcoin, com ZK Snarks e outras coisas, essa companhia, essa empresa, né, ela está fechando o seu serviço de CoinJoin, aquele mixer, né, para quem não entende muito bem, em 1º de junho de 2024. Então, o serviço será fechado nessa data, 1º de junho de 24, né, uma data para frente, né, ainda, mas um mês né, para até fechar. A Sim. grande questão é que a gente vê um ataque, assim, digamos, às ferramentas de privacidade. Começou com o Monero, Sim. veio com o Monero sendo deslistado em diversas exchanges, uma exigência cada vez mais forte de KYC, transações que envolvem algum nível de privacidade, elas passam a ser proibidas ou dificultadas. Agora você teve a prisão, né, do pessoal envolvido com a Samurai Wallet, com o serviço de mixer deles, a Wasabi está fechando, e não sei se é teoria da conspiração ou não, isso tudo é semanas depois de começar a sair o primeiro serviço de Atomic Swap Bitcoin Monero, tá? Então, assim, Verdade, né? pode ser que tenha a ver, pode ser que também não tenha nada a ver, né? Mas a gente vê um Padrão. controle maior, o Padrão pessoal de tá ataque, né? muito para cima do que é privacidade. Então, assim, É, e, regulamentação afetando demais. e tem um ponto interessante também, assim, não precisa tirar tudo. Você vê, eles vão lá dar um tiro em um, o outro já sai fora, É, né? Então, assim, pega 2, 3 mártires e já passa um recado muito claro para as pessoas não ousarem fazer, né? Eu acho, né? Eu já comentei no episódio e reforço aqui, é um serviço ruim, né? Porque é um serviço que permitiu expor milhares de carteiras inocentes, né? Que passaram pelo serviço e agora tem bitcoins pré-suspeitos, né? Não, não, ainda não sei dizer exatamente, para mim é mais um serviço ok num protocolo ruim para isso, né? Que merecia uma certa correção nesse sentido, mas dificilmente vai haver. Então é isso, a gente fica olhando esse padrão e dizendo assim, olha, né, eu brinco não, né? Eu falei e tem um tom de verdade, assim, uma provocação com tom de verdade. Esse é o bull marketing da regulamentação. Assim, independentemente do é, preço, você não dá para dizer mais que a moeda é livre, não, cara. Para mim, o seu uso não é permissionado, tá bom, não é. Vai precisar de uma economia circular para esses bitcoins sujos circularem. Tá bom, cadê? Então, assim, não foi feito, as pontes não foram feitas, não tem as pessoas simplesmente usando, apesar das recomendações e das importâncias desse uso, não tem ninguém usando, né? E estão sentado guardado em cima. Sentado guardado em cima, o Estado acha. Se ele não é, acha, ele passa medo o suficiente para as pessoas não quererem mais usar. tá complicado, porque realmente, sim, eu acho que não, a moeda ela é livre. Ela permite, né, com que seja transacionada, etc, né? Mas assim, quer um belo paralelo com isso? Dinheiro em cash, por exemplo, Sim, reais. Você consegue pegar ali os seus reais e sair pelo comércio local e comprar um monte de trem. Problema nenhum. O grande problema está quando? Quando você vai e coloca esse dinheiro no banco. Então, assim,
você ainda consegue transacionar Bitcoin. Mas se você precisar em algum momento fazer a movimentação que o pessoal faz, que por falta de uma economia circular o pessoal coloca em fiat, aí realmente, meu amigo, você está pedindo para tomar ferro. Então, assim, Sim. as pessoas, o pessoal às vezes até me marcaram esses dias, né? E responderam a mim falando que a gente não tem que forçar o uso do Bitcoin como a moeda de troca, porque ele ainda está na fase de reserva de valor, etc. Eu falo, cara, o cu é porque você ainda confia demais na moeda fiduciária e na sua conta bancária de não travar para continuar usando essa bosta. Para mim, tinha que ser forçosamente usado, porque é só isso que vai dar liberdade para as pessoas. Na hora que bater realmente uma proibição e ficar todo mundo travado, ninguém vai pensar: ah, mas eu tenho Bitcoin, vou usar. Nego vai fazer escambo na rua, mas nego não vai Uhum. usar o Bitcoin. Então não tem como ficar esperando as coisas acontecer, cara. Pois é. Bom, de maneira meio pessimista, talvez, mas acho que passamos Não, é um realista. recado. É, é porque era realista um tempo atrás, mas a galera falava que era food da nossa parte, né? Então eu falo meio pessimista, porque aí as coisas pioram, aí eu falo, tá vendo? A gente falou, né? Ô, filho, deixa eu ensinar. Você que nos ouve, entenda uma coisa. Eu não lembro de quando eu estive errado a última vez. Obrigado. Pô, Eu já tive sim, ó. Eu falei que não era pra usar Bitcoin, tá vendo? não, eu também Falei já que devo não ter. era, não era momento pra usar, enfim, mas as coisas foram mudando de uma tal forma tão rápido, né? Eu também já É, estive errado outras vezes, mas eu só não lembro, beleza? Tá valendo. Falou. Entra no mas é Discord, isso. pessoal. É isso. Pessoal, olha, essa discussão continua, já tá rolando, vai continuar no Discord. Enfim, chegou até aqui, lembre-se, joinha, deixe o joinha, deixe as 5 estrelinhas, comente qualquer coisa, né? Ajuda a gente no engajamento, por favor. Mande essa mensagem para aquele seu amigo que tá com a cidadania na mão ou tem direito e não faz, né? Mostra para ele que o mundo tá precisando disso, né? Tá exigindo essa liberdade das pessoas. E, enfim, é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau.